que vai falar agora o Gley Rezende, que é um mestrando da UFES, é meu orientando, e ele vai falar sobre o conceito de morte na obra Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Palavras que eu Gley. Pode ver. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, gente, eu vou adiantar que houve algumas alterações, né, especialmente nos capítulos, né? Então, eu acabei resumindo para 3 capítulos. Portanto, a pesquisa ela vai se dar nesses 3 pontos principais, que as questões básicas da ética estoica, né? Que aí eu vou trabalhar alguns aspectos básicos, tentar, né, expor o processo de formação ética do indivíduo, nesse primeiro capítulo. Já no segundo, será a vida virtuosa e a vida feliz, né, a filosofia como arte de vida e a aprendizagem da morte, né? Então, esses pontos serão tratados no segundo capítulo. E, por último, em terceiro capítulo, a morte como um indiferente, né? Então, eu vou passar por esse processo de identificar os preferíveis, né? E os indiferentes e tal. Eu vou ler aqui o objetivo da dissertação, de modo geral, certo? Eu não tenho uma boa disposição para falar tanto quanto os colegas, né? Então, eu sempre prefiro me apoiar no texto escrito, certo? Então, em nossa dissertação, nos propomos analisar um pequeno tratado pertencente ao grupo dos Diálogos de Sêneca, que é destinado a Paulino, escritas em 49, que ao final resultaram na composição da obra Sobre a Brevidade da Vida. Pode-se afirmar que esta obra é um ensaio moral que pertence ao gênero de exortação à filosofia. É também a obra mais difundida do filósofo e um dos textos mais conhecidos de toda a antiguidade latina. Com a linguagem simples, tende a convencer o interlocutor, Paulinus, a abandonar seu cargo e dedicar-se inteiramente ao estudo da filosofia. Seu principal objetivo é convertê-lo ao estudo da filosofia, e o autor não trata de temas complexos do estoicismo, né, como a teoria dos incorpóreos, a questão do tempo e outros aspectos, né. Esse tratado, escrito em forma de diálogos, ele apresenta mais a questão moral, ética moral, né, sobre vários temas da vida humana. Então, o pensamento filosófico de Sêneca é caracterizado por reflexões sobre a conduta ética e o sentido da vida, que se relaciona com o exercício do bem viver, que só se faz possível quando o homem compreende que saber viver é, antes de tudo, saber morrer bem. Segundo Lee, para Sêneca, a filosofia é entendida, então, como uma técnica de vida feliz, e ela deve nos levar à reta ação. Deve haver concordância entre doutrina e ação, que as palavras estejam de acordo com a vida, né? Essa é uma colocação, uma citação do Sêneca. A filosofia para Sêneca é um recurso à nossa disposição que possibilita ao ser humano um aperfeiçoamento em sua conduta, no direcionamento para uma vida feliz. Ela não é apenas teórica, deve aperfeiçoar-se na prática, no modo de viver, não se constitui apenas em palavras, não limita-se à reflexão, ela deve direcionar as atitudes práticas dos indivíduos, moldando suas almas. Então, nesse processo de reflexão sobre a morte, né, a filosofia ela tem um papel fundamental no aspecto educativo do indivíduo, né, perante a esse medo, esse temor da morte e da mortalidade. A reflexão filosófica deve nos capacitar a guiar nossa vida com propósito e conduzir-nos para uma vida ou um modo de vida que nos torne aptos a alcançar uma vida feliz. Segundo Sêneca, deve-se aprender a viver por toda a vida e, por mais que te admires, durante toda a vida se deve aprender a morrer. Essa passagem, essa citação,
ela resume bem essa questão da compreensão da morte, né? Porque ao nos deparar com nossa finitude ou com a possibilidade dela, ou sabendo que um dia ela chega, né? Nós temos que estar sempre em exercício de reflexão sobre essa condição que é natural, né? Aos seres humanos e a todos os seres vivos. E a partir dessa reflexão, nós vamos moldando nossa alma de tal forma que ela se ajusta a nossa realidade, sempre nos conduzindo de uma maneira virtuosa. No caso aqui seria de uma maneira, deixa eu ver a palavra aqui, viu? De uma maneira de um alinhamento, né, com os acontecimentos da vida. E diante disso, deve-se tomar consciência da finitude humana. Entretanto, esta não deveria causar no homem o temor ou a angústia diante desse fenômeno natural. O pensar na morte deveria conduzi-lo a uma vida reflexiva e, por sua vez, no aproveitamento de seu tempo, buscando uma vida proveitosa, né? Então, é um aspecto importante, o que é proveitoso, né, no nosso viver, né? O Sêneca coloca isso na obra sobre a brevidade da vida. A conquista da vida interior, pautada numa conduta ética e estando a serviço do bem. Assim, o ser humano poderia ter o seu maior bem, que seria a tranquilidade da alma, né, conhecida também como ataraxia, né? E, por fim, sua própria felicidade. Ele ainda deve estabelecer dentro de si uma compreensão da morte apropriada, reconhecendo que é algo inerente à condição humana, que não deve lhe promover nenhum temor ou ser tomada como um mal a se evitar. A morte pode elevar a vida do homem, se este utilizá-la de forma adequada, pois compreendendo sua finitude, ele se torna livre para viver com sabedoria. Afinal, a vida humana não deve ser pautada a partir da satisfação pessoal, né, de apego aos bens materiais, aos afetos e projeções futuras, né? É uma característica também do pensamento histórico, essa questão do presente, né? Em nossa dissertação, procuraremos investigar os meios de superação do medo da morte e o papel da filosofia como um antídoto para o mesmo, a partir das argumentações propostas por Sêneca no livro sobre a brevidade da vida. A morte aqui é percebida como um fenômeno natural e esperado. Por isso, esta realidade definitiva não seria um mal. O mal seria temê-la, pois faz parte da existência. O homem deveria estar pronto a enfrentar corajosamente essa realidade. A filosofia senequiana apresenta a sua preocupação com a formação do homem, que deveria ser preparado para a vida e também para a morte, né? O homem virtuoso é aquele que compreende seu lugar no mundo e tem consciência das limitações humanas, que se utiliza da experiência como fonte de conhecimento e aprimoramento de si, usando a filosofia em seu benefício. Assim, a filosofia é tida como arte da ação humana que deve promover sua libertação, apresentando-se como uma espécie de medicamento para a ignorância e as dores da alma. O fato é que a morte é algo que o homem sempre terá que considerar. Querendo ou não, ela é a certeza na existência humana, que contraria todas as incertezas. Desse modo, a morte se faz presente como integrante da vida, constituindo-se na dimensão mais real da existência humana. Mais uma vez, eu cito Sêneca, por sua vez, virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não. O exercício da autocrítica deve colocar o indivíduo numa condição positiva em relação à percepção que fazemos da morte, possibilitando ao homem os atributos necessários para lidar com sua finitude de uma forma estável e racional. Para que assim o homem possa conduzir
sua vida de forma proveitosa, não enveredando nos caminhos das atitudes citadas por Sêneca como norteadoras do desperdício da vida. O pensamento filosófico de Sêneca também é caracterizado por reflexões sobre a conduta, ética e o sentido da vida, que se relaciona com o exercício do bem viver, que só se faz possível quando o ser humano compreende saber viver, antes de tudo, saber morrer. Eu acho que esse texto ficou repetido aqui, né? Então, a filosofia em Sêneca não é apenas um sistema de ideias. Ele se constitui em ações que busquem modelar nossa alma e conduzir-nos para uma vida ou um modo de vida que nos torne aptos ao alcance de uma vida feliz. A reflexão filosófica nos auxilia a guiar nossa vida com propósito, não respondendo apenas às questões existenciais, mas nos oferecendo um modo de agir, um direcionamento nas escolhas que fazemos, possibilitando ao indivíduo uma maneira de viver capaz de proporcionar esse bem viver. A morte é um tema que se encontra distante da vida cotidiana e que causa grande repulsa e sofrimento. Ao deparar-se com o fenômeno da morte em sua vida, a consciência de sua finitude não deveria causar no homem o temor ou a angústia diante desse fenômeno natural. Esta deveria conduzi-lo a uma vida pautada na reflexão e no aproveitamento de seu tempo, buscando uma vida proveitosa, a conquista da vida interior, pautada numa conduta ética e estando a serviço do bem. O homem deve estabelecer dentro de si uma compreensão da morte apropriada, reconhecendo que algo é inerente e não deve lhe promover nenhum temor ou ser tomada como um mal a se evitar. Para Sêneca, o tempo de vida não se relaciona com a quantidade de anos, mas é medido pela qualidade e utilidade de nossas ações. A vida em si é longa, o que a torna curta é a forma como utilizamos e ou desperdiçamos o tempo. O homem não deve se apegar demasiadamente à vida ou à morte. Se assim o faz, negligencia uma em detrimento da outra. Por isso, faz-se necessário um direcionamento de suas ações na busca por equilíbrio, para que ele possa, de forma plena, conduzir sua vida de uma maneira feliz. Na visão senequiana, a felicidade se constrói a partir da moderação, da razão, pela virtude e harmonia com a natureza. Na obra sobre a brevidade da vida, Sêneca enumera os muitos infortúnios que observou ao longo do tempo, como os lamentos de seus vizinhos, em luto, amigos mortos, em batalha, carreiras políticas ascendentes que acabaram declinando, né? Todos esses destinos que ele descreve passaram diante dele no decorrer da vida. O que todos os homens têm em comum é serem felizes, estarem livres dos infortúnios, como os listados acima, mas não podemos deixar de perceber que nós estamos sujeitos a sucumbir diante destas e outras adversidades, e situações que possam nos tornar infelizes. Um dos maiores tormentos para o homem é não estar em conformidade com sua condição, em tornar sua vida a imagem de seus desejos, daquilo que, segundo suas impressões, tornariam este homem feliz. Essa percepção e inadequação ao destino é o que gera no homem a infelicidade, já que esta postura contraria sua natureza. Assim, seguir a racionalidade que há na natureza é seguir a ordenação que há na natureza. E, em certa medida, seguir uma natureza que é estranha ao homem, mas é seguir não somente a sua própria natureza, como é também seguir essa natureza universal, na qual o homem, com todas as coisas existentes, está integrado. Bom, essa é a minha colocação, né, sobre o meu tema hoje. No primeiro capítulo, como eu já coloquei, eu vou tentar expor, né, noções básicas da ética estoica, compreender como ela se estabelece no indivíduo, né, como é que ocorre esse processo de formação ética.
Já no segundo, vou trabalhar esse aspecto da virtude, né, da prudência. E, por fim, apresentarei a morte com indiferente e os tipos de morte, né? Bom, minha exposição fica por aqui, gente. Eu tenho uma certa dificuldade em me expressar assim. Obrigado, Gley. Olhando a sua pesquisa, eu acho que você está encaminhando bem, mas há algo que você podia estudar. Você tem o George Laercio, A Vida dos Filósofos Ilustres? Não, não tem. Aqui não tem. Eu vou achar o livro 7º, eu vou te mandar, para que você fala várias vezes de natureza, da ordem natural, etc. E ali no George Laercio tem uns 3 ou 4 parágrafos nos quais você vê a definição disso. Por exemplo, que o cosmos, eles falam de cosmos em 3 sentidos, que primeiro é o fogo originário, o demiurgo, né, que cria o cosmos, o mundo, né? O segundo sentido de cosmos são os corpos celestes, e o terceiro sentido, exatamente, o composto de corpo e alma, que faz o universo visível no qual vivemos, né? Seria bom você acrescentar isso também, para entender mais precisamente o que ele quer dizer quando ele está falando de seguir a natureza e o que ele quer dizer como você se sentir parte de um todo. E nesse sentido de sentir parte de um todo, justamente ali no George Laercio, ele resgata uma fala, um trecho de um livro de Posidônio, no qual Posidônio apresenta aquela definição do cosmos como um sistema que une deuses e humanos. E é muito importante para isso, né, para você entender exatamente o que ele está querendo dizer, né, o que significa estar integrado na natureza. Então, eu vou procurar esse texto aqui, do George Laercio. Você só vai precisar do capítulo 7. E, se não me engano, deixa eu ver. Anote aí, George Laercio. Já tomei nota aqui, capítulo 7, né? 130. Deixa eu buscar aqui. 135. 135 e diante. Livro 7, 135. Rezende, algum comentário? Oi, Aldo. Eu acho que o Gley está bem encaminhado. Agora, tem uma coisa no trabalho do Gley que eu sinto falta, é um pouco da questão da contextualização. Não sei se é relevante, mas vou trazer essa beirinha. Assim, com quem é que Sêneca está dialogando? Assim, qual é o problema que o Sêneca está tentando resolver em relação à questão da morte? Porque a morte é um tema relevante na cultura grega, né? E eu estou identificando agora, na leitura da República de Platão, que é um tema mais relevante do que eu imaginava, porque Platão está tentando resolver o medo da morte na República a partir da visão do Hades, né, e tentando passar a ideia de que aquilo que a mitologia em Homero e Hesíodo passa sobre a questão do Hades criou um pavor da morte nos gregos, né, e o guardião da nova cidade não pode carregar esse temor para a sua nova cidade, né? Então, o Sêneca, ele está tentando resolver algum conflito que está relacionado a essa questão da filosofia grega ou da própria cultura do grego, porque quando o Sêneca fala que para você se tranquilizar em relação à morte, você tem que ter uma vida serena, uma vida tranquila, né? A questão é, e se você não tiver essa vida serena e essa vida tranquila, qual então é a relação da morte, né? Então, o que é que Sêneca está tentando resolver aí, né, nessa questão da argumentação dele em relação à morte? Qual é o problema dentro do seu contexto que está pegando para Sêneca poder se debruçar nessa temática? Eu acho que isso seria um aspecto que talvez o Gley pudesse acrescentar, ou talvez não seja incisivo para esse trabalho especificamente. Bom, eu acredito que a tentativa de Sêneca de nos fazer entender que, sendo ela um acontecimento natural,
e o homem fazendo parte da natureza, e como os demais animais também sofrem, né, esse efeito da realidade, né, digamos assim, você não tem outra alternativa a não ser compreendê-la de uma forma racional, para que você possa seguir uma vida mais tranquila nesse sentido, porque me parece que, no fim das observações de Sêneca, o que se estabelece de fato no homem é o medo da mortalidade ou da própria morte. Eu não sei se eu consegui. Não, eu entendo isso, mas no contexto dele, está falando isso para quem? Porque a filosofia é um diálogo. A produção filosófica é um diálogo. O Sêneca está falando isso para quem no contexto dele? Ele está tentando resolver o quê? Isso aí, a pergunta do presente é excelente. É bom você... Anote aí, Gley. Já anotei. Colocar logo no início que esses questionamentos, esses argumentos que aparecem no estoicismo sobre a morte, também no epicurismo, né, todos se remetem a discussões socráticas que começam lá na Apologia, quando ele apresenta aqueles famosos argumentos sobre a morte, né, que a morte não é o mal, né, que a morte não deve ser temida. Então, fundamentalmente, eles estão falando para uma cosmovisão trágica, né? Eles estão argumentando com uma cosmovisão trágica que, apesar de um humano não ter controle sobre as coisas externas, ele pode, através da sua razão, se harmonizando com o cosmos, ser feliz. Então, os históricos, todas as tradições socráticas estão em diálogo com essa cosmovisão trágica dos gregos, né? Segundo a qual, enfim, há um lapso entre o humano e o divino, fazendo com que o humano seja ao mesmo tempo joguete do divino e responsável por desequilibrar a ordem cósmica. Enquanto nas tradições socráticas vai ser o contrário. Os deuses vão ser vistos com bons olhos, vão ser justos governantes do mundo, certo? E o humano que se alinhar a esse justo governo, ele vai ser feliz, literalmente. Então, é por aí a resposta. Mas é bom você escrever um pouco disso. Você já leu a Apologia, né? Eu já falei, seria legal... Em casa. Oi? Eu tenho a Apologia aqui em casa. Tá bom. Eu estou mandando agora para o site lá do... Site não, para o WhatsApp dos orientandos, o Diógenes Laércio. Tá? Veja lá. Eu leio o capítulo 7, 135 em diante. É isso aí. Okay. Obrigado. Alguém mais? Alguma outra pergunta?